Operação Carne Fraca. Na entrevista de hoje nós vamos falar sobre a qualidade da carne consumida aqui no país e você vai ver também. Serasa promove feirão para quem tem dívidas e quer limpar o nome. E hoje é dia de agenda cultural com as opções para o seu fim de semana. Olá! O Plano Aberto de hoje começa falando sobre a Operação Carne Fraca. O governo anunciou nesta quarta-feira regras mais rígidas na fiscalização de carnes e derivados. Agora, o selo do CIF, o Serviço de Inspeção Federal, terá que ser renovado a cada 10 anos. Os fiscais vão ter controle da origem da carne de frigoríficos e granjas, colhendo amostras para exame de DNA. A multa máxima que pode ser aplicada aos frigoríficos passou de 15 mil para 500 mil reais. As infrações aos frigoríficos passam a ser divididas em leve, moderada, grave e gravíssima. No caso de 3 penalidades gravíssimas ao ano, o registro no CIF é cassado e os alimentos são proibidos de serem vendidos. Mas como anda a qualidade da carne consumida aqui no país? Essa semana, a jornalista Kellen Barros recebeu aqui no estúdio o presidente do Conselho Federal de Nutricionistas, que veio responder essa e outras perguntas sobre o assunto. Confira na nossa entrevista de hoje. Essa semana, o governo decidiu interditar mais 3 empresas investigadas na operação por não atenderem às exigências técnicas na produção de alimentos. Agora, ao todo, são 6 unidades que estão com as atividades paradas. No último dia 17, a Polícia Federal deflagrou a Operação Carne Fraca. O objetivo foi desarticular um esquema de corrupção envolvendo fiscais agropecuários a serviço do Ministério da Agricultura e donos de frigoríficos nos estados do Paraná, de Minas Gerais e Goiás. Ao todo, 21 frigoríficos são investigados na operação. Além disso, o Ministério da Agricultura afastou 33 fiscais de suas atividades e entre as principais e mais chocantes irregularidades descobertas na operação está a venda de carne estragada com o uso de produtos químicos para maquiar o aspecto físico do alimento, a utilização de carne de cabeça de porco em linguiça e a troca de etiquetas de validade. E a repercussão dessas denúncias deixou o país inteiro em alerta. Afinal, será que comemos o que realmente consta na embalagem do produto? A carne produzida hoje no Brasil é confiável? Quem vai esclarecer essas e outras dúvidas é o professor Hélio Bonomo. Ele é presidente do Conselho Federal de Nutricionistas. Obrigada, professor, pela presença no nosso estúdio. Professor, hoje é possível confiar na carne e até mesmo em outros produtos perecíveis e processados que são produzidos no Brasil? Não foi essa operação que determinou os cuidados que nós temos que fazer para que a gente possa ter uma alimentação adequada e saudável. Temos uma indústria de laticínio e de carne que goza de grande respeito, principalmente em função do mercado internacional. Todavia, é de se lamentar que ainda a corrupção, que é a geradora disso, é a corrupção que é geradora de fato como esse, venha lesar o direito do consumidor de comer aquilo que ele imagina estivesse comendo, de uma prateleira, de um açougue, de uma gôndola do supermercado, por falsificação, por corrupção de funcionário e de empresa. Mas nós temos uma indústria alimentícia hoje bastante respeitada. Então, a legislação prevê a fiscalização e mesmo com esses casos de corrupção, é possível que a gente confie na legislação brasileira. Nós temos marcos legais suficientes. Né? No caso da carne, essa carne ela é acompanhada por profissional específico da veterinária, ela precisa ser inspecionada pelo Sistema de Inspeção Federal, ela tem que ter o CIF, e depois dela processada tem regras claras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que estabelece a quantidade de componentes, de produtos que ela deve ter naquele preparo, mínimos e máximos, para que garanta a qualidade, que ela não provoque
dano à saúde das pessoas. Sim, e como que o consumidor, no dia a dia, ele pode se certificar de que o produto está bom ou não? Como é possível essa verificação por nós que somos consumidores? Tem algumas informações que normalmente o consumidor, para pegar esse know-how, ele precisaria estar no próprio local de venda, né? Se for um peixe, identificar, mostrar para ele. Alguns ele identifica pela rotulagem. O alimento que tem rótulo, ele identifica a data de validade, isso é fundamental. E identificar o que ele tem dentro dele. Porque às vezes você só identificando, só vendo o alimento, você não sabe se ele foi um alimento que foi trocado o seu rótulo, como estava falando na propaganda. Você identifica o alimento, você que não tem o costume de lidar ou não é um profissional da área, você pode não identificar que ali tem já algum micro-organismo se desenvolvendo. Então tem uma dificuldade. O que a gente precisa fazer é cada vez mais ver se o alimento, se ele está in natura, se ele é fresco, né? Se ele tem uma boa aparência, se ele não tem mau cheiro, né? Se for peixe, se ele tem guelras claras, se o olho está vibrante, se a textura da carne está firme. Mas é apostar que saber da origem do alimento. Isso é fundamental também, do que você compra. Professor, essa semana, Ouro Preto recebe o COMAN e o CONAN, que são Congressos Mineiro e Nacional de Alimentação e Nutrição. E um dos temas desse ano são os desafios para a indústria em fornecer uma alimentação de qualidade no Brasil. Que desafios são esses? Um grande desafio de um congresso como esse é de botar cientistas, estudantes, pós-graduandos, de discutir como que podemos ter uma indústria que... a indústria necessariamente ela tem que ter o seu lucro, mas uma indústria que possa preservar a qualidade do alimento, obedecendo inclusive os pactos que tem feito com o Ministério da Saúde. A indústria de alimentos já tem feito alguns pactos com o Ministério da Saúde para reduzir alguns alimentos que são nocivos à saúde das pessoas e aumentar, por exemplo, um componente como fibra alimentar. Esse equilíbrio é que precisa chegar. Sim, e depois dessa polêmica em torno da Operação Carne Fraca, como o senhor acredita que serão os rumos de produção de alimentos no país? O que muda? Não acredito piamente de que com essa denúncia, com essa divulgação muda-se muita coisa. O que eu acredito são as instâncias de defesa do consumidor, a sociedade sendo um pouco mais exigente. Se foi por um lado um problema, você divulgar internacionalmente e nacionalmente que a indústria da carne brasileira estava em risco, estava em suspeição, por outro lado chamou a atenção, olha, nós temos que estar atento a todo momento naquilo que comemos. Quando comemos, o que comemos, em que quantidade comemos. Sim, a informação é sempre a melhor saída. Obrigada, professor, pela entrevista. E para fazer denúncias ou mesmo tirar dúvidas sobre a fiscalização dos alimentos em Ouro Preto, o telefone da Vigilância Sanitária é o 3559-3250. Em Mariana, o número é o 3558-2653. Outras informações você também encontra no site da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O endereço é anvisa.gov.br. Confira agora a nossa agenda cultural para o fim de semana. A partir dessa sexta-feira, o anexo do Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, recebe a mostra Barroco versus Chinesice, a influência chinesa no barroco mineiro. Com fotografias, desenhos e objetos, a exposição revela como a cultura da China está presente nas artes da região. A visitação é gratuita e ocorre de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. O anexo do museu fica na Rua Vereador Antônio Pereira, número 33, no centro. Já em Mariana, a peça Tango das Assassinas vai ser apresentada nesse sábado às 8 da noite no SESI. O espetáculo tem como ponto de partida a história de duas irmãs que brigam por ganância. Além disso, a peça também conta com cenas de musical. Os ingressos custam R$10 e podem ser adquiridos no SESI, que fica na Rua Frei Durão, número 22. Já no Cine Vila Rica vai ser exibida a mostra de filmes do ator americano Edward Norton. No sábado, às 6 da tarde, é a vez do longa A Última Noite. Logo em seguida, às 8h15 da noite, será exibido o filme Clube da Luta, que revelou o artista para o público. As entradas são gratuitas e os ingressos podem ser retirados com 1 hora de antecedência na bilheteria do cinema. O Cine Vila Rica fica na Praça Reinaldo Alves de Brito, número 47.
E quem está com o nome sujo deve prestar atenção nessa oportunidade. A Serasa está realizando o Liquida Dívidas, um feirão online para você que pretende colocar as contas em dia. Pelo site da Serasa é possível consultar o CPF e na mesma hora renegociar as dívidas e até conseguir descontos. Aqui em Minas, 25 empresas participam da ação, entre elas a Oi, a CEMIG, o Itaú e a Sky. De acordo com a Serasa, só em janeiro desse ano, cerca de 40% da população adulta do país estava com alguma conta atrasada. O feirão segue até o próximo domingo, dia 2 de abril, e para participar é muito fácil. É só seguir as orientações na página serasaconsumidor.com.br/liquida dívidas. Quer assistir a entrevista de hoje na íntegra? É só acessar o nosso canal na internet, youtube.com/cppafop. A gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.